Quem acompanha o canal já conhece a tragédia de Chernobyl, um dos piores acidentes nucleares de todos os tempos. Mas hoje, vamos revelar fatos ocultos, detalhes que poucos sabem e que poderiam ter mudado completamente os acontecimentos daquele desastre. Prepare-se para conhecer segredos que tentaram esconder da humanidade. Agora, coloque sua máscara contra a radiação, deixe seu like e embarque nesta jornada para Chernobyl. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl sofreu uma explosão catastrófica, liberando uma nuvem radioativa. Em apenas 24 horas, essa radiação já havia se espalhado por mais de 2.000 quilômetros, forçando milhares de pessoas a irem até a área contaminada para tentar conter o caos. Helicópteros sobrevoavam o local despejando chumbo, areia e boro na tentativa de minimizar o estrago. Soldados se revezavam nos telhados para remover detritos radioativos. Sob o núcleo derretido, mineiros escavavam túneis para tentar evitar um desastre ainda maior. Enquanto isso, civis eram retirados às pressas, mas a maior parte da população sequer sabia da gravidade da situação. Em Kiev, a mais de 200 quilômetros de distância, os níveis de radiação já estavam alarmantes, mas as pessoas continuavam vivendo normalmente, sem qualquer alerta do governo. Só no dia 6 de maio, após semanas de silêncio, autoridades declararam que o incêndio no reator havia sido controlado e que o perigo havia passado. Mas essa não era verdade. Elementos radioativos continuaram sendo liberados por mais de uma semana, atingindo o pico no dia 11 de maio. O mais impressionante é que só 3 meses depois do acidente o Ministério da Saúde da Ucrânia distribuiu panfletos alertando os moradores das áreas afetadas. Os panfletos diziam que era seguro morar e trabalhar na região, que a maior parte da radiação já havia se dissipado. Mas, ao mesmo tempo, recomendavam evitar frutas vermelhas, cogumelos, leite e carne locais, lavar as casas frequentemente e até enterrar camadas do solo do jardim. Ou seja, enquanto diziam que estava tudo bem, na verdade, estavam alertando a população para não consumir nada da região. A confusão só aumentava, e as autoridades continuavam escondendo informações. O desastre de Chernobyl não impactou apenas a área ao redor da usina, mas diversos países ao redor do mundo. Durante a evacuação, muitos fazendeiros levaram seus animais junto, sem saber que estavam contaminados. Mais de 50.000 cabeças de gado, ovelhas e cabras continuaram pastando em áreas altamente radioativas. Mas ao invés de descartar essa carne contaminada, as autoridades criaram um plano para diluir a radiação. Misturavam carne contaminada com carne saudável e distribuíam para toda a antiga União Soviética. Apenas as cidades da elite soviética foram poupadas desse alimento perigoso. Já a carne altamente radioativa foi armazenada em congeladores na esperança de que a radiação diminuísse com o tempo. O problema era que havia tanta carne contaminada que os freezers ficaram lotados rapidamente. Então, 600 toneladas foram colocadas em vagões refrigerados e enviadas para diversas cidades. Mas sempre que os níveis de radiação eram detectados, a carga era rejeitada e seguia para outro destino. Esse trem, carregado de carne radioativa, ficou vagando sem destino por mais de 4 anos, contaminando os locais por onde passava. Somente em 1990, a KGB assumiu o controle da carga e enterrou a carne na zona de exclusão. Enquanto isso, outros países também corriam riscos. O Brasil, por exemplo, importou 43.000 toneladas de leite em pó e 2.500 toneladas de manteiga da Europa. Durante o transporte, as autoridades descobriram que parte da carga estava contaminada e a operação foi cancelada. Foi exigido que a Europa emitisse certificados garantindo que seus produtos estavam seguros para consumo. Segundo um relatório de um jornal brasileiro, parte do leite importado da Irlanda apresentava altos níveis de radiação, e 3.000 toneladas precisaram ser descartadas imediatamente. Mas a estratégia soviética era sempre a mesma: misturar o contaminado com o saudável para disfarçar.
Além da carne e do leite, havia outro problema: a lã das ovelhas expostas à radiação. Em 1990, um médico solicitou exames em funcionários de uma fábrica de lã que ficava a 80 quilômetros de Chernobyl. Eles começaram a apresentar sintomas estranhos: sangramentos nasais, tonturas e fadiga extrema. A investigação revelou que a lã radioativa estava sendo processada normalmente, sem qualquer tipo de proteção para os trabalhadores. O nível de radiação na fábrica era mais do que o dobro do permitido, e em apenas um mês e meio de trabalho, os funcionários recebiam a dose anual máxima de radiação. O Ministério da Agricultura havia afirmado que aquela lã era segura, o que levou à sua distribuição em larga escala. Quando o problema foi descoberto, tentaram limpar a lã, mas todo o material radioativo extraído foi despejado nos rios, espalhando a contaminação para outras áreas. Muitos trabalhadores da fábrica adoeceram gravemente nos anos seguintes, e sem equipamento adequado, eles transportavam os fardos de lã abraçando-os, o que, segundo estudos, equivalia a segurar uma máquina de raio-x ligada sem qualquer proteção. O impacto da radiação não foi sentido apenas na população, mas também na tecnologia da época. Esta foto, por exemplo, foi tirada de um helicóptero na manhã de 26 de abril de 1986. A imagem parece granulada, mas não é devido à qualidade da câmera. O alto nível de radiação distorceu o filme fotográfico, tornando quase todas as fotos inutilizáveis. Das 20 imagens capturadas, apenas uma conseguiu ser revelada. Há ainda outra foto que pode ter sido a primeira registrada do desastre. O fotógrafo Anatoly precisou se inclinar para fora do helicóptero, segurado apenas por um soldado, pois a fumaça densa tornava impossível capturar a imagem de dentro da aeronave. Ele usou 2 rolos de filme, pois o primeiro foi completamente danificado pela radiação. Mais tarde, todas as suas imagens foram confiscadas pelas autoridades soviéticas, e ele foi proibido de falar sobre o que viu. A exposição à radiação foi tão intensa que, anos depois, Anatoly faleceu devido a um câncer. Esse foi o vídeo de hoje, trazendo fatos chocantes e pouco conhecidos sobre Chernobyl. Comente aqui embaixo qual dessas histórias mais te impressionou. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.